Olá, eu sou Lia Salgado. Tudo bem com você? Seguindo nas consultorias pessoais, no vídeo de hoje eu conversei novamente com a Bruna para a gente ver se precisava fazer algum ajuste na planilha dela. Eu posso dizer que eu fiquei surpresa com as mudanças que eu percebi. Bora conferir? Oi. E aí, Bruna? Me conta como você tá? Como foi esse tempo aí de planilha? Olha, vou te dizer que eu não consegui cumprir a planilha 100%, Uhum. mas eu dei uma boa melhorada. Eu consegui, pelo menos toda a parte da manhã, me programar e certinho estudar. Às vezes não o horário completo, mas toda manhã tá estudando. Então eu tenho conseguido manter isso, graças a Deus. Entendi, já melhorou bastante, então. Agora eu tô conseguindo acordar cedo. Eu até me programei para alguns dias tentar acordar um pouco mais cedo. Às vezes eu acordo até antes do despertador. Eu tenho acordado ultimamente até antes das 7, eu acordo 6h45, 6h30. Aí eu consigo adiantar algumas coisas antes de começar a estudar. Só mudar aqui a nossa visão. Pronto, que aí vê nós duas. Entendi. E tem conseguido malhar de manhã? Sim, não posso deixar não. Primeira coisa que eu faço, porque senão eu não consigo acordar meu corpo para fazer as outras coisas que eu preciso fazer. Sim. Eu tô achando você mais disposta, até no jeito de falar. Sério? Tô achando você mais viva, mais animada. Olha, eu vou te dizer que aconteceram algumas coisas essa semana que não foram tão boas, mas a gente tem que manter a mente sempre positiva, porque senão não dá. É aquilo que a gente fala, né? A vida não para porque a gente resolveu estudar para concurso, as coisas seguem acontecendo. A questão é como a gente vai lidar com elas, né? Me diga uma coisa, e o turno da noite, você conseguiu estudar? Tinha um período, né, à noite. Foram poucas as vezes que eu consegui estudar na parte da noite. Pouquíssimas vezes. Então eu não me pressionei tanto para cumprir essa parte da noite por estar rendendo bem na parte da manhã. Então eu sei que eu coloquei na planilha, mas é um horário que é muito complicado, não só por conta da minha filha, mas por conta da família inteira. Então eu deixei para não me preocupar com isso, porque se eu tivesse focado realmente em tentar cumprir, eu ia acabar me frustrando e ia ser pior. Então eu foquei. E aí talvez não consiga nem a parte da manhã, né? Você focou em... Sim, não tem problema. Essa noite pode ficar aí como um plano B quando você tiver... É igual malhar, né? A gente vai ganhando corpo, vai ganhando musculatura, então daqui a uns meses talvez você consiga botar o turno da noite ou quando sair um edital, né? Quando sai o edital não tem jeito, a gente tem que apertar de todos os lados e encontrar qualquer brecha para poder estudar. Aí é inevitável. Mas talvez mesmo antes, quando você já estiver mais acostumada, com mais foco, talvez você consiga, mesmo que seja um tempo menor, mas enfim. Então, você acha que... Então, a gente meio que deixa esse turno da noite... como é que se diz? Com leite, né? Como se dizia na minha época, assim, não vai valer, né? Ele fica ali caso você resolva usar, mas a gente não conta com ele por enquanto. E o turno da manhã você acha que tá ok, não precisa mexer em nada, nem horário, nem... Não, ele tá perfeito. O que eu consigo, em alguns dias, começar a estudar um pouco antes, eu já considero como um plus, mas eu não coloco como regra, porque pode ser que eu não consiga. Sim. Então, quando eu consigo, eu fico feliz. Falei, poxa, consegui ultrapassar da minha meta de tempo. Mas a meta realmente é cumprir aquele período que está ali na planilha direitinho, de 8 às 10h30, salvo nos dias que tem terapia. Uhum. Tá. Que é a quinta-feira, não é isso? As quintas-feiras. Aí vai de 9 às 10h30. Você está estudando para qual área, Bruna?
atualmente estou estudando para o TJRJ, para técnico. TJRJ, mas você está com esse que o edital está suspenso, né? Mas já tem edital, com matéria, com tudo, não é isso? Já saiu o edital, tudo direitinho, só está com o suspenso por enquanto. E aí você está estudando só para esse? Porque eu vi você, só para a gente já deixar claro, né? Você me mandou as matérias, então Sim. eu português, legislação especial, direito das pessoas com deficiência, ética, noções de administrativo, noções de constitucional, não sei se são noções de processo civil, processo penal e legislação, certo? Esse, então, é o conteúdo que está no edital do TJ. E a gente, no caso, você não está pensando em fazer um estudo um pouco mais aberto para a área de tribunais, porque vamos supor que, apesar do TJ já ter um edital que já está só suspenso, pode sair outro edital, e você sabe que em concurso público a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, pode, de repente, um outro edital ficar pronto e ser liberado antes do edital do TJ. Para a gente fazer a distribuição de matérias, a primeira coisa que eu acho importante é saber quais são as matérias básicas da área, para a gente priorizar essas. Porque, vamos supor, você estuda a legislação do TJ, aí chega ano que vem e sai um outro tribunal. Sai um TRE, qualquer um. E aí, essa parte que você estudou não vai servir. Então, é um tempo que você poderia estar aprofundando o direito constitucional, o direito administrativo, ética, que são matérias que caem em qualquer concurso de tribunal, e aí deixar o que é específico desse concurso para quando sair o edital, porque normalmente não é uma matéria nem muito complexa, nem muito grande. Entendeu? Falando. Entendi. Você pegaria as matérias que são comuns a todos os concursos do tribunal. Você está se preparando para técnico ou para analista? Para técnico. Tá. Então, você pegaria as matérias de técnico de outros tribunais. E aí, por exemplo, processo civil, processo penal, cai em tudo que é edital? Teria que dar uma olhada. Entendi. A minha proposta seria você pegar, por exemplo, a gente listar as matérias que caem em todos os concursos. Português é fundamental. Qualquer concurso que você vai fazer, exceto se for um concurso só físico, tem português. Direito constitucional, direito administrativo e ética, idem, né? São matérias assim bem básicas. Que, assim, resumindo o que eu estava falando, a primeira coisa que eu sugiro que você faça, como o edital está publicado, mas está suspenso, é que você não estude só para esse, porque pode ser que esse demore mais a ser liberado e um outro que ainda não foi nem publicado saia na frente. E aí, se você estudar as matérias que são comuns a todos, você não vai perder tempo. Se você tiver fera nas matérias comuns, na hora que começar a dizer que vão liberar o edital, você começa a focar nessas que são específicas. Mas se, por outro lado, vem outro concurso de tribunal na frente, tudo que você estudou vai ter adiantado para você, entendeu? Então, você não tem perda de jeito nenhum. Entendi. Então, nesse caso, você diz o quê? Para eu retirar elas ou diminuir a frequência delas no meu ciclo de estudo? Exatamente. Então, por exemplo, português é uma matéria longa e super importante, costuma valer muitos pontos nas provas. Então, é uma matéria que a gente colocaria assim, um período de tempo grande, né? Ou repetiria ela na semana. Isso eu vou abrir sua planilha e a gente vai ver. Ética é uma matéria pequena, que eu me lembre, não é? Uma matéria pequena e simples, mas que tem caído em tudo que é concurso também. Direito administrativo, direito constitucional. Administrativo é uma matéria que não é tão grande, também não é tão complexa, mas que é importante. E constitucional é uma matéria maior e mais complexa. Então, o que eu vejo é que essas 4 seriam o seu carro-chefe.
Porque se daqui, nós estamos em outubro, se daqui a 3 meses, sei lá, quando virar o ano, você tiver fechado essas matérias, você vai ter muito mais tranquilidade para cuidar das matérias específicas na hora que sair o edital, entendeu? Então, você vai incorporando novas matérias. Aí, por exemplo, você já viu o português, já está mais segura, você começa a diminuir o tempo dessas matérias para poder incluir outras no seu plano. Entendeu? Como é que você faz essa distribuição? Assim, por exemplo, na semana, ou como é que você costuma fazer? Na verdade, como eu faço um ciclo de estudo, eu dedico pelo menos 1 hora para cada uma. Então, se eu estudo 2h30 por dia, cada 1 hora eu faço uma disciplina, eu faço uma matéria, e nas meia hora restantes eu faço o exercício dessas 2 matérias. E aí você vai... E como é que você organizou o ciclo? Você colocou todas elas em linha? Isso, exatamente. Eu verticalizei todo o edital. E aí você dedica o mesmo número de horas para todas elas, 1 hora para cada uma, e vai girando o ciclo, é isso? Isso, exatamente. Eu vou fazendo dessa forma. Entendi. Deixa eu te falar como eu costumo fazer e você vê o que você acha que funciona. Eu vou abrir aqui sua planilha. Ó, essa é a sua planilha, né? Então, a gente tinha estudo aqui de manhã e à noite. A gente vai meio que abandonar, por enquanto, esse estudo da noite. Essa planilha detalhada da sua semana, né? Sim. Tem o horário da terapia, tá tudo certinho. Agora, o que a gente vai fazer... Peraí, eu estava tentando fazer alguma coisa aqui. O que eu fiz aqui, Bruna, é uma planilha que, na verdade, ela depois vai ser uma planilha mensal. Eu fiz a planilha até o fim do mês de outubro. Por quê? Quando você faz essa distribuição em ciclos, o problema que eu vejo da forma como você fez é, por exemplo, constitucional e português. São matérias grandes e complexas. Se você estudar 1 hora cada um, você vai avançar muito pouco em relação ao todo da matéria. Então, o que eu costumo fazer? Eu marquei aqui em amarelo seus horários de estudo. Eu vou até pintar esse aqui de, sei lá, de um verdinho claro, só para saber que esse aqui é um plano B que não está sendo usado no momento, que são os turnos da noite. Então, a gente tem para trabalhar os turnos da manhã. Então, deixa eu dizer como eu faço e você me diz se você quer fazer assim ou não. Pelo que eu te expliquei, eu acho ruim você dedicar, por exemplo, 1 hora do seu ciclo para ética, que é uma matéria desse tamaninho, muito simples, e dedicar o mesmo tempo para português, que é uma matéria gigante, super importante, cheia de detalhes, entendeu? Então, como que eu raciocino? Você tem aqui, de 8 às 10h30, são 2h30, 4 vezes na semana, e aqui você tem 1h30, né? Na verdade, nem chega a 1h30 aqui na quinta, que é o dia da terapia, né? Continua de 8 às 9? Continua. Às vezes passa um pouquinho, mas é pouca coisa, 15 minutos. Eu estou considerando que aqui você vai ter praticamente 1 hora só, tá? Então, o que eu faria de cara? Eu colocaria a ética na quinta-feira. Porque uma matéria pequena, é o dia que você tem menos tempo, mas você dedicar 1 hora à ética, não é 1 hora por semana não é um problema, porque você vai chegar rapidamente ao final da matéria, entendeu? Sim. Então, deixa eu começar a escrever, só para não ficar muito etéreo, mas é assim, a gente faz e apaga. Então, seria a ética aqui... É tipo uma disciplina pequena, né? Mas aí aí você vai focar, deixa eu só entender, você vai focar nas disciplinas que são comuns em todos os concursos para tribunal, é isso, né? Exatamente isso. Sim. Pelo menos uns 2 meses você focaria nessas matérias mais importantes, porque se sair um outro edital, você já vai ter avançado bastante. Então, o que eu focaria? Português, constitucional, administrativo e ética. Sim. Nem que fosse 1 mês, entendeu?
Se você quiser manter as outras que você já está estudando, para não esquecer, a gente colocaria num turno menor. Sim. Entendeu? Por exemplo, sei lá, se você não quer perder, já que você estudou. Mas, por exemplo, qual é o dia melhor? Você começa melhor, que é a outra coisa que a gente começa a ver, é o melhor horário para a pior matéria. Por isso que eu não gosto de porque, assim, a hora que você está com mais disposição, você vai encarar o leão. Na hora que você está cansada, você vai pegar a molezinha, entendeu? E esse é outro motivo pelo qual eu nunca optei por estudar por ciclo, porque fica muito aleatório. De repente, sei lá, eu adoro estudar português. Aí português cai no melhor horário. E aí aquela matéria que era dificílima para mim, contabilidade, cai numa sexta-feira à noite que eu já tô só o bagaço, entendeu? Então eu gosto de organizar assim, que no fim você vai girar todas as matérias, só que de uma forma não aleatória. Para mim, o que eu vejo de diferencial do ciclo é que, se, por exemplo, num dia eu não conseguir estudar exatamente um determinado horário, ainda assim eu vou sempre dedicar a mesma quantidade de horas para todas as disciplinas. Então nenhuma delas vai sair defasada porque num dia eu não consegui estudar. Não consegui estudar na segunda-feira que eu tinha programado para fazer Direito Constitucional. Aí eu já deixo de estudar essa disciplina? Não, no ciclo de estudos não. No ciclo de estudos ele vai se adequar aos horários que eu tenho. Não sou eu que vou me adequar a uma rotina fechada, para que eu não deixe de estudar nada. Porque se um dia eu não estudar, pelo menos eu consigo estudar aquela disciplina girando com outros. Talvez o que eu possa fazer nesse caso é focar nessas disciplinas mais específicas, fazer tipo como se fosse um ciclo, cada uma delas, e para retomar no ciclo, quebrar com uma disciplina que eu já vi, mas que não é geral, por exemplo, legislação especial, ou ética, por exemplo, é uma disciplina menor, e depois voltar ao ciclo só com essas disciplinas. Ou você entender? Ou o que você pode fazer, se você quiser manter o ciclo, por exemplo, em vez de deixar 1 hora de constitucional, você botar português e constitucional entrando 2 vezes no ciclo, ou 2 horas a cada vez. Entendi. Em vez de você estudar 1 hora de constitucional, não, o seu ciclo vai ter 2 horas de constitucional, sei lá, 1 hora de ética e 2 horas de português, aí 1 hora de não sei o quê. Então, o seu ciclo, quando ele é padronizado, eu acho que você perde muito por conta disso. É isso, você tem que ir daqui a São Paulo, ou você tem que ir daqui até o centro da cidade só, e você vai dedicar o mesmo tempo, né, a mesma, para ir ao centro e daqui a São Paulo. Então, você vai levar 1 ano para chegar até em São Paulo. Ao passo que, se você dedicar mais tempo para isso, você vai terminar todas mais ou menos no mesmo momento. E o que você está dizendo que é interessante, eu entendo, na coisa do ciclo, que você não deixa de estudar aquela matéria, eu vejo também um certo risco, porque se você sabe que não vai deixar de estudar, você tem menos compromisso com o horário. Se você sabe que, por exemplo, sei lá, segunda-feira você tem que estudar constitucional, e que se você não estudar, você só vai estudar, sei lá, na quarta, você vai começar a ficar esperta para não perder aquela matéria, entendeu? Eu acho que vincula mais o compromisso de que, caramba, se eu tenho que fazer outra coisa, eu vou fazer em outro horário. Ou você cria um bônus na semana para repor aquele horário, tipo o horário da noite que não está sendo usado, para repor o que você não conseguiu fazer. Mas, eventualmente, ok, não avançou em uma matéria. O que não pode é sempre repetir o mesmo dia, né? Naquele mesmo dia você não estudar direito. Aí tem que mexer na planilha. Entende? Assim, segunda de manhã eu nunca consigo estudar, então tem que tirar a segunda de manhã porque não vai funcionar, entendeu? Mas eu acho que é livre. Agora, para fazer o ciclo, aí eu não poderia fazer isso que eu ia propor. Você se importa de eu só fazer a minha proposta para você entender? De qualquer forma, se você vai manter o ciclo, eu só sugiro isso, que você
Aumente o tempo de português e o número de entradas e de constitucional, que são as matérias maiores e muito importantes. E servem para qualquer curso de tribunal. Sim. O que eu estava pensando aqui é colocar elas mais vezes no meu ciclo. Isso. Entendeu? Isso. Assim, não estudar, tipo, não passar de 1 hora em uma determinada matéria. Ou posso tentar, porque eu, como estou mantendo sempre 1 hora para cada uma 1 hora é um tempo que eu consigo ter uma atenção focada naquela disciplina, e o que eu sei que eu consigo manter. 1 hora eu fico ali tranquilamente, focada, fazendo as minhas anotações, assistindo aula, ou lendo o PDF, eu consigo ter uma atenção específica ali em 1 hora. Posso tentar fazer por 2 horas, ver se eu consigo. Tá? Fazer 1 hora, dar uma pausa e voltar mais 1 hora, ver se eu consigo manter aquela mesma atenção. Eu sei que eu consigo manter essa atenção com uma outra disciplina, mas ainda não tentei voltando na mesma disciplina para ver se eu consigo. Então eu posso tentar para ver se dá certo. Quando você troca de disciplina, você engata logo, você não leva um tempo, porque eu sempre gostei de um tempo maior, porque eu tenho mais problema de começar. Tipo, eu levo quase uns 20 minutos, sabe? Assim, vou arrumar a mesa, vou não sei o quê. Depois de 20 minutos, aí eu embarco naquilo que se você quiser me chamar, tem que me catucar, porque eu não vou escutar, entendeu? Então, esses ciclos de 1 hora, para mim, não funcionavam, porque eu ia perder um percentual muito grande a cada hora, mudando, entendeu? E aí eu me empolgo e aí eu quero ver que a disciplina andou. Mas essas coisas, esses detalhes são muito pessoais, né? É o que funciona para você, não tem fórmula certa. Eu estou testando, porque eu nunca tinha estudado antes por ciclos. Eu estava sempre com aquela questão da planilha. E por não conseguir fazer, às vezes, a planilha 100%, e isso me deixava frustrada. Então, eu acabava procrastinando, deixando para depois. Quando dá o estudo, não, hoje eu não vou estudar aquela disciplina de ontem, porque hoje é outra disciplina. Então, eu ficava muito engessada naquilo dali e acabava me frustrando e acabava desistindo de estudar naquela semana, porque eu comecei a semana mal ou no meio da semana deu alguma coisa errada. Então, eu acabava desistindo da semana porque nada deu certo. Muita cabeça que eu tinha antes de ficar focada no que a semana tem que estar sempre fechadinha, redondinha, certinha, senão eu não conseguia fazer mais nada. Isso não existe. E quando você me falou, Ali, eu não fiz a planilha 100%, a gente nunca faz 100%. A planilha é um ideal a ser seguido, né? É um norte, mas é isso. Um dia aconteceu uma coisa, um dia a gente não rendeu tanto, mas a gente sabe sempre para onde está indo. Tem aquela direção, não fica, né? O fato de ter a planilha não deixa que fique tão aleatório, né? Sim, ela me ajudou a organizar a questão dos meus horários, por mais que eu ainda não esteja dormindo mais cedo, mas eu consigo já acordar mais cedo porque eu estou criando um hábito. Sim. O hábito de fazer o exercício todo dia de manhã já é uma coisa que eu já estou acostumada, porque já tem alguns meses que eu venho fazendo isso. Só que desde que eu me propus a estar conversando contigo e manter essa planilha, ainda vai fazer 1 mês, né? Então, eu já li algumas coisas, já que o hábito é uma coisa que você cria, mas para você ter ele como fixo, assim, entre aspas, na sua vida, você tem que fazer pelo menos por 30 dias. Tem que fazer pelo menos por 1 mês, para que aquilo dali se torne realmente um hábito. Construindo, né? Isso. Eu me propus a construir esse hábito a partir da planilha que você me deu, mantendo todo dia estudando. Mesmo que eu não consiga estudar as 2h30, eu vou focar de estudar todos os dias. Um dia eu vou estudar fechando o horário certinho, um dia que eu vou fazer menos horas, mas todo dia eu vou estudar. Daí melhor um estudo do que nenhum estudo. Claro. Mantendo isso aí. Mesmo, vai acostumando o cérebro, vai acostumando tudo. Bruna, então o que eu posso te dizer? São 2 coisas importantes. Uma
que você deixe essas matérias que são só para esse concurso, que você deixe elas, se você já começou e não quer perder, deixa elas num período menor, para você poder priorizar o que vai ser ferramenta importante para você para qualquer edital da área. Ou você só quer fazer o TJ. Se sair um TRE, você não faz. Se sair um TRF, você não faz. Não, se sair para ensino médio, eu vou fazer. Não vou desperdiçar o que eu já estudei. Vou tentar fazer os concursos que vão estar ali dentro da mesma área, dentro do conteúdo que eu já estou estudando. Apesar de que meu sonho realmente é polícia. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu só vou poder fazer realmente os concursos para polícia quando eu tiver com ensino superior. E eu preciso hoje manter uma estabilidade, ter uma renda para mim, para minha filha, para minha família, para que eu possa focar nos meus estudos. Aí sim, eu fazer minha faculdade e mais para frente fazer os concursos da área policial, que realmente eu gosto. Mas hoje eu estou focando exclusivamente no curso para ensino médio e eu escolhi fazer para a área de tribunais, que é uma área que também me atrai por já ter familiaridade com ela. Meu pai teria trabalhado na área. Outra conversa. E, de qualquer forma, até para a polícia, essas matérias que a gente está falando, elas são cobradas em praticamente tudo que é concurso. Então, quanto mais segurança você tiver nessas disciplinas, elas vão te servir de patamar. Aí sai um edital para o TRE, você inclui legislação eleitoral, sai para o TRF, você inclui a legislação específica e mais alguma coisa, mas tem uma parte grande do conteúdo que você já vai ter muito sedimentado. Daqui a pouco, assim, daqui a um tempo, você vai começar só a fazer revisão e prova anterior, entendeu? Elas ficam só girando, e aí é mais fácil você incluir outras coisas. Então, assim, se você vai manter o ciclo, os dois, só para completar o que eu estava falando, você priorizar as matérias que são comuns a todos os concursos de tribunal e, se você vai fazer o ciclo, você botar português e constitucional ou com 2 entradas no ciclo ou com entrada de 2 horas. Eu vou tentar agora, iniciando a próxima semana, fazer essa questão das 2 horas. Se eu consigo manter a atenção numa disciplina específica por 2 horas. Se eu conseguir, beleza, que aí eu vou focar português, constitucional, que são conteúdos mais extensos, nessas 2 horas, eu vou continuar rotacionando as outras em 1 hora apenas. Seria uma opção. Agora, só até para outras pessoas que não usam ciclo, e caso você queira experimentar, porque como você está no início, é um bom momento de fazer experiências e ver o que funciona melhor para você, né? Todas as estratégias têm vantagens e desvantagens. Agora, a gente tem que saber aquela que funciona melhor para a gente, né? Então, eu vou só te mostrar como eu faria a proposta para você se fosse organizando em planilha, né? Eu quero ver se cabe tudo numa semana só ou se eu teria que distribuir as matérias nas 2 semanas. Me diga uma coisa, qual é a matéria que você mais gosta? Olha, eu vou te dizer... Assim, das específicas, né? Focar aqui. A gente vai focar nas específicas, não. A gente vai focar nas que são mais gerais. Isso. Português é uma disciplina que eu gosto. Ética é uma disciplina que eu gosto também. Eu tenho uma facilidade. E constitucional é uma disciplina mais cascuda para você, né? Olha... Eu sei que a gente tem que conhecer a Constituição, mas é um negócio pesado. Mas você sabe que eu acho lindo o Constitucional. Acho que devia ser dado em quadrinhos na escola. A gente precisa conhecer o que quais são os direitos, como a coisa como seria para ser, né? Enfim. E você acha que você está mais bem disposta no início da semana e menos no fim da semana, ou isso é indiferente para você? Para mim tem sido indiferente. Eu tenho conseguido manter como eu faço exercício e tomo logo um banho gelado de manhã, então é uma coisa que me deixa altamente desperta. Não sei como é que eu consigo manter isso sem cafeína.
Isso eu não foi bebo café. enganado, né? É isso aí. Você falou que vai experimentar estudar 2 horas a mesma matéria. Isso. Vou colocar aqui, mas é o que eu te falei. Se você quiser experimentar esse formato, né? Sim. Português constitucional. Você não tem nada de exatas, né? Não tem raciocínio lógico, não cai para o TJ. Graças a Deus, não. Mas cai nos outros, né? Pois é, né? Cai nos outros. Exato. Esse não seria o caso de você incluir isso, sabe, Bruna? Dentro dessa lógica de poder se preparar para qualquer concurso de tribunal. Eu estava pensando nisso também, questão de raciocínio lógico, matemática, informática, tem sido disciplinas sendo cobradas em vários concursos. Raciocínio lógico e informática. Eu acho que, tipo assim, daqui a um mês eu incluiria, porque é uma opção você fazer um básico, depois o que eu chamo de um básico ampliado, você já incluiria raciocínio lógico, informática, enfim, teria que ver... Contabilidade. Contabilidade. Não, mas contabilidade para tribunal nível médio, não. Contabilidade, eu acho difícil também. Eu tenho visto alguns... Seria raciocínio lógico, informática e algum processo, ver qual que está caindo mais. E se você der uma pesquisada, você consegue ver quais são as matérias básicas para os concursos de tribunais. Você começa pelo básico enxutinho, depois você começa a fazer um básico já mais robusto, entendeu? E aí, se passar, sei lá, 4 meses, 6 meses sem sair o edital, quando sair, você só vai incluir alguma coisa específica, entendeu? Você já vai estar com uma preparação bem legal. Essas são as pessoas que são aprovadas, né? E se preparam com antecedência. Eu ia propor o seguinte, por exemplo, botaria constitucional e constitucional aqui. Você vê que eu estou pesando no constitucional, né? Eu sei que em noções não é tão grande, mas deixa eu ver aqui, botaria português aqui. Sempre dentro dessa lógica que eu estava te falando. Até porque quando você troca de matéria, mas todas as suas matérias são da mesma área do cérebro, a área de linguística, entendeu? Se você estudasse 1 hora constitucional e 1 hora raciocínio lógico, você estaria trocando de área. Mas nesse caso, todas as matérias estão pegando a mesma área, então não vejo muita diferença entre trocar de matéria ou seguir, não. Mas é o caso de você experimentar. E aí, olha o que eu faria, Bruna. Para a gente manter o equilíbrio, aqui eu botaria constitucional. Não, português de novo. Para elas terem o mesmo peso. Ai, droga. Terem o mesmo peso na quinzena. Entendi. Aí aqui você teria o constitucional na sexta. Com isso, eu estou garantindo 6 períodos de constitucional e de português na sua semana. Botaria aqui administrativo, que é uma matéria importante também, cai em tudo. E aqui também. Deixa eu ver se vai funcionar ou se eu deixei alguém de fora desse básico enxuto. Porque montar planilha, assim, é uma coisa que você bota para cá, você empurra. Bom, eu falei de português, está bem priorizado. Ética está aí, administrativo, constitucional. Faltando processo civil, processual civil. Processo civil, processo penal. Isso, ficou faltando esses 2. Talvez na terça-feira poderia ficar direito administrativo e penal. Botar de noite só 1 horinha de uma e 1 horinha de outra, você acha que não consegue, não, Bruna? Eu acho que eu consigo, sim. Só não consigo nesses mesmos horários, que eu teria que deixar para um pouco mais tarde.
de entre 9 e 10 horas, por aí, porque aí todo mundo já jantou, já ficou mais tranquila, eu consigo ficar um Aí pouquinho você mais... poderia fazer isso aqui, ó. Por exemplo, não precisava nem ser todo dia, mesmo que mexa aqui, botando mais tarde, mas assim, 1 horinha que fosse. Porque também, Bruna, olha só, isso aqui é um, tipo assim, dá um pancadão nas matérias mais importantes. Daqui a um mês, você já pode botar, por exemplo, o constitucional uma vez por semana, o português, por quê? É aquilo que eu falei. Se você prioriza aí daqui a São Paulo, daqui a pouco você já está no meio do caminho. Aí você já pode diminuir e incluir outras coisas. Entende? Então, você faria um mês, assim, com 4 tempos de constitucional numa semana e um no outro, 4 tempos de português numa semana e 2 no outro. Daqui a pouco você já pode deixar 2 tempos de constitucional, 2 tempos de português e começar a aumentar alguma matéria que você acha que ficou prejudicada. Não, eu entendi, que é dar um gás agora inicial no que é mais pesado, no que é mais complicado, para depois fazer um ciclo mais tranquilo com... É isso mesmo. Até porque se sair um edital, essas são as suas bases, entendeu? Quanto melhor você tiver em português constitucional administrativo, mais chances você tem de se sair um edital logo. Então, tentaria fazer tipo isso, se você está preocupada de não perder, e aí voltava o administrativo para cá, do jeito que estava, entendeu? Isso seria uma distribuição linda, mesmo que esse horário aqui não seja esse, né, como você falou, mas seria 1 horinha à noite. Porque isso aqui eu me baseei na sua planilha. Aí, com isso... só estaria de fora o que é especial do TJ. Aí daqui a um mês ou 2, se você quiser, eu como concurseira, não incluiria enquanto não saísse o edital. Eu ia pegar pesado nessas daí e incluiria daqui a um mês informática e raciocínio lógico. Dentro de raciocínio lógico tem matemática, tem um pouquinho de matemática financeira, tá tudo ali dentro. Porque ainda mais você falou, ainda bem que não tem, mas aí vai que sai outro edital, é melhor você já ir se familiarizando com essa parte também, entendeu? Começar a fazer meu cérebro funcionar também para essas coisas. Isso, e olha, Bruna, não tem muito mistério não, entendeu? Raciocínio lógico, essas matérias de exato é mais prática. Por exemplo, constitucional é muita teoria, né? Uma coisa mais profunda. Agora... raciocínio lógico, matemática financeira, você vai ver um pouquinho de teoria, muito exercício, 50 questões, entendeu? A lógica é um pouco diferente, mas é total possível. Eu estava pensando nisso também. Aí eu pensei assim, vou esperar, que eu vou retornar agora com a Lia. Então vou ver o que ela tem para me dizer, o que a gente pode fazer nesse sentido, mas como você já propôs, então eu nem precisei, porque eu estava pensando em realmente propor de estar incluindo essas disciplinas, porque mais na frente a gente vai precisar, igual você estudar português, porque você vai estudar para tudo, porque vai cair sempre em qualquer concurso tem português, não tem como fugir. Então, se eu me preparando bem hoje, começando a estudar bem forte português, mais para frente fazendo outros concursos, eu já vou conseguir me preparar em menos tempo para esses concursos, porque eu vou estar com uma base boa de português. Eu tive uma base boa do meu 2º grau de português, tem muita coisa que eu me lembro, muita coisa que eu assistindo as aulas, lendo, eu já vou recordando. Isso. Eu tive uma base muito boa. Mas não adianta que tem muita pegadinha. Sim. Eu fico para morrer quando eu erro alguma coisa de interpretação de texto. Eu me considerava ótimo em português quando eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, que isso? Isso não existe, eu nunca vi, não sei o quê. Mas tem sim, tem um monte de pegadinha, mas quando é uma matéria já mais familiar, é como você falou, a gente avança mais rapidamente, né? Isso aí. Eu tenho avançado bem mais rápido no português
do que nas outras disciplinas, que eu nunca vi. Se fosse eu ia fazer essa planilha aqui até o final de outubro, quer dizer, 2 semanas, né? Então, você vê que tem bastante tempo de constitucional aqui e português. E aí, em novembro, eu ia abrir uma brechinha para entrar com raciocínio lógico e informática. Aí eu passaria o constitucional para uma vez na semana e o português também, e entraria com raciocínio lógico e informática nos outros dias, entendeu? Entendi, mas sempre mantendo pelo menos num dia 2 horas deles. De constitucional e português, sim. Eu mexeria aqui, sabe? Tipo assim, na quarta botava, mas aí eu botaria numa semana raciocínio lógico e na outra informática. Para você ir começando a andar, porque assim, pode ficar tranquila, se você girar em 15 dias, funciona bem. Não é uma coisa que você vai esquecer, não, porque chega uma hora, minha querida, você imagina, concurso de fiscal com 20 matérias. Não dá para enfiar 20 matérias numa semana, então a gente enfia na quinzena, entendeu? Então, Jesus. E polícia também é por aí, né? Se você vai fazer nível superior, são 20 matérias. Então, é bastante coisa, muita prova também discursiva, que é um negócio que pega. Vamos na viagem que você está fazendo agora, que é para tribunais. Eu faria essas 2 semanas, observaria como funciona, o que você acha. Né? Se você quiser fazer o ciclo, faz aquilo que a gente conversou, mas eu sou muito visual, eu gosto de olhar e saber o que eu vou estudar naquele dia. Se fica esse negócio do aleatório, ao invés de começar às 8, começa às 9, mas aí você sabe que, tudo bem, eu vou estudar todas as matérias. Só que quando você pegar a sua semana, o tempo líquido de estudo pode ser bem menor, porque você não se preocupa tanto de caramba, não estudei constitucional, então eu não posso mais perder, entendeu? Eu funciono assim, eu gosto de olhar e ver tudo arrumadinho no lugar, cada coisa na sua gaveta. E eu fico assim, o que eu tenho me motivado a não perder as horas de estudo e tentando manter sempre ali, é o próprio edital. Eu abro ele assim, meu Deus, ainda tem muita coisa para estudar, não posso perder 1 hora. Eu olho para ele, depois que eu verticalizei, então, que você vê aquele monte de linha, eu fico, meu Deus, assim, olha, tem tanta coisa para estudar. Então, é uma coisa que me motiva a não perder nenhum dia, porque vai demorar para eu pegar aquela técnica lá no final daquela listinha. E chegar lá no final é só a primeira passada. Depois você tem que ficar girando, tirando dúvida, aprofundando, né? E refinando o material de resumo, porque hoje, assim, escrevo pra caramba. Mas aí quando eu vou relendo, eu vou relendo meus resumos. Antes de começar as disciplinas, aí eu já vejo aqui, poxa, isso aqui não precisava ter escrito, porque tá subentendido aqui. Aí eu já vou refinando o material para deixar ele bem mais enxuto, tentando fazer mapa mental. Aí eu saio puxando seta para tudo quanto é lado, eu boto um assunto, puxo o traço para tudo quanto é lado, só Jesus. Você já tentou fazer ficha? Ficha eu nunca tentei fazer. E olha que eu tenho umas fichinhas aqui em casa, mas eu nunca fiz. Eu gosto assim, que é o resumo escrito, além da gente levar um tempão para escrever, depois para você ler, é um blocão de palavras, né? Então o cérebro olha para aquilo e olha como um bloco. A ficha resumo é como se fosse um outdoor. Você olha e você vê as informações mais importantes. Então, sei lá, regra de acentuação. Você faz uma tabela e aí até, mesmo que você falou que tem boa memória, mesmo que você não lembre do detalhe, você lembra, não, isso estava mais para cá, isso estava mais para cá. Então, a comparação de uma regra com a outra ajuda você a lembrar na hora da questão. Eu acho mais rápida de fazer e é bom porque se você tem que sair, tem que ir ao médico, tem uma coisa, você pega as fichas de uma matéria só, bota um elástico, joga dentro da bolsa, aquilo numeradinho, é muito prático. Eu vou fazer um vídeo sobre ficha resumo, mas... legal. Porque eu fiz assim, eu fiz na faculdade, mas era fichamento de livro, então é uma coisa assim. Mas aí é um pouco diferente. É. Você coloca os remédios constitucionais,
o que pode, o que não pode. Então você vai fazendo aquelas tabelinhas, quando bate o olho, o cérebro já vê tudo organizado, entendeu? Eu acho, mas é isso, esse é o meu jeito. O mapa mental é aquela... Você falou seta para tudo que é lado, eu acho que fica confuso, né? E também para essas coisas de processo civil, penal, que tem muito prazo, muito detalhe, se não tiver organizadinho, que eu possa lembrar, quando eu fiz para a área fiscal, né, já perto da prova, tinha que decorar um monte de alíquotas. Eu decorava assim, bom, as alíquotas variam de tanto a tanto, eu botava em ordem, então eu sabia assim, não, tal coisa estava mais para cima na minha tabelinha, então eu sei que deve ser mais perto, sei lá, de 2%, de 5%, porque é impossível saber absolutamente tudo, né? Não, sem você ter alguma coisa escrita, sem ter onde consultar, praticamente... Porque na hora que sai o edital, você faz o quê? Senta e chora, né? Como é que você vai olhar todos os PDF? Não vai rolar. Tem que ter o material enxuto. E eu acho que você está num bom momento, Bruna, porque é o momento de você fazer experiências para daqui a uns 2, 3 meses você já saber o que funciona melhor para você. Então você já não fica perdendo tempo experimentando. Você já experimentou, você já manda brasa. Já sei o que funciona, mas eu fiquei muito tempo sem estudar. Então eu falei assim, vou tentar o ciclo de estudos para ver como é que funciona. Porque eu já tentei uma planilha muito engessada e eu vi que não dava certo. Mas era porque eu também tinha coisas que não estavam bem resolvidas comigo. Então, qualquer coisinha que acontecesse, eu me frustrava e assim, jogava a planilha no lixo, jogava completamente fora, porque não, a planilha para mim só funciona se eu seguir ela certinho, como se fosse um remédio para tomar de hora em hora. E hoje eu já consigo ter uma visão completamente diferente da planilha, eu consigo ver da forma como você tem tratado a planilha comigo, vejo de uma forma totalmente diferente. Então eu já vou começar a trabalhar ela para ver se funciona novamente comigo agora que eu estou num outro momento, eu já consigo entender a planilha e consigo trabalhar com ela de uma outra forma. Você já está mais comprometida, né? Eu imagino que nesse pouco tempo seu estudo já deve ter mudado de qualidade. Não, sim, mudou muito. A questão de atenção, eu me policio mais hoje quando eu vejo que o pensamento está começando a fugir, eu estou começando a pensar em outra coisa, quando eu devia estar, por exemplo, prestando atenção no que a pessoa está falando numa videoaula, eu já paro na mesma hora, eu digo, calma, volta. Respira. Volta pra cá. Toma um gole de água, respira, que você está fugindo do assunto. Então eu já tento voltar. Eu estou me policiando. Então são poucos segundos que minha mente viaja para outro lugar, eu já volto. Agora, você tem uma vantagem, Bruna. Aquele turno da noite que a gente botou para os processos, por exemplo, aconteceu um dia, sei lá, você acordou com dor de cabeça, não conseguiu estudar. Você pode tentar repor aquilo num horáriozinho da noite. Você sabe que tem esse plano B. Não que você vá deixar de estudar no horário que está combinado para estudar à noite, mas eventualmente, não completei o tempo. Então, isso não desorganizaria muito a planilha. Eu gosto da planilha quando ela tem um tempo de bônus, sabe? Que no caso seria o seu turno da noite. Se alguma coisa acontecer de manhã, você tem como repor à noite e não zonear a planilha toda, entendeu? Mas é isso, querida. Não perder nada do dia, né? Isso. Me dê notícias, tá bem? Me manda uma mensagem. Eu acho que foi muito bacana o nosso vídeo, não sei se você viu a repercussão. Gente, agradecendo a você. Não, assim, o que eu pude responder, pelo menos pelo Instagram, eu consegui ver alguns comentários, eu respondi. Tem muita gente que acha que depois de uma certa idade não vai conseguir mais voltar a estudar, ou que porque tem filho não vai conseguir estudar. E que às vezes você olha o edital, é muita coisa e você já desiste porque acha que não vai dar tempo de ver tudo. Então é uma coisa que a gente trabalha todo dia. Não vou dizer que a primeira conversa que a gente teve
foi de um jeito e hoje já está sendo totalmente de outro, porque a gente vai amadurecendo, as ideias amadurecendo, a questão do estar estudando para curso e vai criando realmente um hábito, uma rotina que vai se tornar um hábito. Então, você vai ficando profissional ali. Você vai ficando, o estudo passa a ser o seu trabalho, então você tem que fazer isso de forma comprometida, com horário, com qualidade, né? Deixa de ser aquela coisa aleatória e cada vez mais. Né? Não, sim, eu consigo passar assim uma verdade do que eu falo quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, porque eu criei ele justamente para me ajudar a motivar a eu a estar estudando, vendo exemplos de outras pessoas. Então hoje eu já consigo postar algumas coisas ou responder algumas coisas para motivar outras pessoas também. Mas aí eu já falo com propriedade, eu falo que está dando certo para mim. Isso. E que pode dar certo para alguém. Exatamente. Tá bom, querida. Tá de parabéns, gostei. Obrigada. Que coisas já estão acontecendo e qualquer coisa. Vou te dizer que é perfeito todos os dias, mas feito é melhor do que perfeito. Então eu tô focando ali no feito e sempre me forçando para chegar no perfeito. Mas enquanto não chega lá, eu não vou deixar de fazer porque não está perfeito. Eu vou continuar focando no feito. Tenho que fazer e vou focar no fazer para depois eu estar craque naquele fazer, aí eu vou chegar na perfeição. Mas até lá, eu sei que ainda tem um processo. Vou te falar, quando você achar o que você acha que é perfeito hoje, quando você chegar lá, você vai dizer, caramba, tem muito mais coisa para fazer. É assim a vida e eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Tem sempre o que aprender, o que aprimorar. É como um atleta, né? Quando você chega naquele ponto que você achava que seria o sensacional, seu corpo já se acostumou, já está mais forte, mais flexível, e você já descobre que pode mais e mais. E seguimos. E quanto mais você se qualificar agora, mais fácil vai ser depois para o segundo concurso, né? A gente vai... E assim, é questão de você estudar e continuar tentando, não parar se porventura se reprovar, porque eu já coloquei na minha cabeça que isso aí é um processo. Então, se passar no concurso, beleza. Se não passar também, tem o próximo e eu vou continuar até passar. Eu fui reprovada em 3. Você está morrendo de pena de mim porque eu fui reprovada? O que depois é quando você é aprovada, e é isso mesmo, todo mundo é reprovado. Então, é bom se preparar para reprovar logo para começar a ser aprovada depois, né? É isso aí. Mas assim, sempre com sentimentos de ter feito o melhor que podia dentro do que você conseguiu estudar. Não adianta que você não vai conseguir fazer o melhor sem ter estudado tudo ou sem ter feito o melhor. Você tem que ir sempre com o pensamento de que você vai fazer o melhor que você pode. Hoje pode ser pouco, mas você vai evoluindo com o tempo e vai chegar sempre a mais. Então, a cada curso vai ser um degrau acima que eu vou estar. Então, não estou assim preocupada em não reprovar agora. Se eu reprovar, vai acontecer. Se acontecer, beleza, a gente continua. Porque ser aprovado ou não depende só da gente. Depende do número de vagas, das pessoas. Mas é como você falou, se você faz uma prova, você sabe, eu fiz tudo o que eu podia. A cada dia que eu podia estudar, eu estudei. Porque, assim, quando a gente vai deixando os dias passarem, pandemia e tal, caramba, o ano está acabando já, né? Só que uma hora o edital vai ser publicado. E aí não tem mais como você esticar o tempo. O edital vai ser publicado ou vai liberar o do TJ e marca uma data, e aí, minha querida, aquele tempo não dá para esticar, dá para esticar agora. Agora aproveita o máximo, adianta o máximo, porque na hora que sair o edital, senão você vai dizer, se naquele mês, se naquela semana, aí não tem jeito. O melhor é a gente fazer o melhor que a gente tem, porque você sai da prova assim, eu fiz o melhor que eu podia, agora não está na minha mão. Você pode controlar só o que depende de você. Olha que eu venho trabalhando isso já tem um tempinho já e
te falo que a terapia tem me ajudado a trabalhar essas questões Que bom. de não me frustrar ao máximo, de parar a minha vida como eu fazia antes. Entender que frustração são as pancadas da vida, né? Quando a gente é pequenininho, que começa a aprender a andar, a gente cai a beça e estamos aí hoje todo mundo andando, então é só seguir. Tá bom? Tá bom, Lia, obrigada. Você. Beijo. Beijo, tchau. Tá, me dá notícias, tá? Tá bom, vou manter contato com você por e-mail. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.